Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa live. Primeiramente, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Manuela Amorim. Eu sou advogada aqui do escritório Alves Amorim Brito. E a gente está muito feliz, né, de poder trazer para vocês uma live de um conhecimento do direito imobiliário. E para quem não sabe, nosso escritório é aqui de Recife. Nós atuamos nas áreas de direito de família, direito de sucessões e em direito imobiliário. E foi justamente pela necessidade de responder muitas dúvidas dos nossos clientes em respeito de uso capião, das demandas mesmo do direito imobiliário, que nós pensamos em fazer essa live. Então, eu peço que vocês fiquem conosco até o final. Vão deixando aqui nos comentários suas dúvidas, as suas impressões sobre essa live, que no final nós vamos responder cada uma das dúvidas que vocês mandarem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda Alves, também faço parte aqui do Alves Amorim Brito. E essa live, a gente pensou em nossa primeira live, né, esse tema de direito imobiliário, de regularização de imóveis, porque é um tema muito frequente aqui no escritório. Os clientes chegam acreditando que fizeram um bom negócio, que compraram a sua casa própria, e depois, quando tentam regularizar, quando tentam fazer o registro, encontram as complicações, né? Então, por isso que hoje aqui a gente vai passar qual seria o procedimento correto, jurídico, para vocês terem segurança na hora que for comprar o seu imóvel. E para aquelas pessoas que já compraram, que estão com o imóvel irregular, que pensam em regularizar, a gente aqui vai pincelar alguns institutos que podem, assim, auxiliar vocês. Não tem como a gente aqui adentrar de maneira bem detalhada em todos os procedimentos, porque o mundo imobiliário é muito grande, tem muitos institutos, mas a gente vai tentar aqui dar um norte a vocês, os primeiros passos de como vocês podem regularizar o imóvel de vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês na nossa primeira live. Foi uma live que a gente assim preparou com muito carinho, que a gente espera que vocês extraiam algum conhecimento, que vocês passem a ter noção. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado muito extenso, que o direito ele é muito complexo. Então, o nosso objetivo aqui é justamente passar para vocês da forma melhor possível, da forma mais entendível. Então, vocês podem interagir conosco, perguntar, se tiver alguma dúvida aí, as doutoras, enquanto uma está falando, está verificando as perguntas de vocês. E eu acho necessário pontuar, a primeiro momento, que do mesmo jeito que as pessoas se planejam para comprar o seu primeiro imóvel, elas têm que se planejar também para regularizar o seu imóvel. A gente sabe que a situação do Brasil, a situação do nosso país, principalmente para o público de baixa renda, é muito complicado, é muito difícil, imóvel é caro, custear também um imóvel é caro. Então, assim, a gente sempre incentiva, gente, se você tem um imóvel, mesmo que não está regularizado, faça uma consultoria imobiliária, não vá lá pesquisar no Google, descobrir qual é a melhor solução para você, não, viu? Primeiro, assim, procure um advogado especializado, que ele sabe o que é melhor para você. Porque se você chegar no Google, você vai encontrar ali inúmeras opções. E a gente aqui vai indicar o que é melhor para o caso concreto. Cada história, cada caso, tem coisas muito específicas. E a gente sempre preza por resolver isso, né? Auxiliar o cliente, fazer consultoria, para que ele se sinta seguro. E se ele não tiver naquele momento a condição de regularizar o imóvel, que a gente sabe que dinheiro não está fácil, né? Então, que o cliente faça aquela consultoria e se planeje financeiramente para posteriormente, para o futuro, ele justamente fazer essa regularização. Então, eu espero que vocês nos acompanhem até o final. A gente vai falar aqui coisas muito úteis e espero que vocês aprendam um pouco, né, do conhecimento que a gente quer passar. É isso aí, pessoal. Nesse primeiro momento, a gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre justamente a forma correta que vocês devem adequar para conseguir regularizar o seu imóvel. Porque, primeiramente, é importante que vocês entendam qual a forma correta, e aí depois, no segundo momento, a gente vai trazer algumas opções para você regularizar o seu imóvel, caso você não tenha feito esse procedimento. E aí, veja só, qual a importância, primeiramente, de que você faça essa regularização? Quando você não regulariza o seu imóvel, ou seja, você não leva aquele imóvel para o cartório para fazer o registro e passar para o seu nome, você tem aí, no mínimo, a desvalorização do seu imóvel em 35%. Então, pense, se você investir um dinheiro de uma vida toda na compra do imóvel, e aí ele vai ser desvalorizado porque você não fez o procedimento de regularização.
Aí você me pergunta, doutora, como eu começo a fazer esses primeiros passos para conseguir regularizar o meu imóvel? E aí eu falo para você que o primeiro passo é verificar se as informações quanto ao proprietário, ao imóvel em si, se eles estão corretos, se eles batem com a realidade dos fatos. E aí, como você faz isso? Através de uma análise na matrícula do imóvel. E a matrícula do imóvel seria como fosse para nós o RG da gente. Nosso RG tem nosso nome, nossa identificação, tem a nossa data de nascimento, ali está disposta todas as informações sobre a gente. E a matrícula do imóvel é a mesma coisa. Ali vai estar lá, né, informações sobre quem é o proprietário de fato daquele imóvel, quais são as dimensões daquele imóvel, toda a descrição, se há alguma averbação, ou seja, alguma construção averbada naquele imóvel. Então, tudo isso é feito através de uma análise nessa documentação, que é a matrícula do imóvel. Então, feita essa primeira análise, visto que todas as informações ali estão corretas, normalmente o pessoal faz no Brasil, depois desse procedimento, né, as pessoas, quando vão fazer a compra ou a venda do imóvel, eles fazem através de um contrato, que é o chamado contrato de gaveta. É um instituto muito utilizado aqui no Brasil, que a maioria das pessoas, quando fazem a compra ou a venda de um imóvel, seja de um lote, de uma casa, de um apartamento, eles utilizam desse instrumento, que é o contrato de gaveta, para fazer essa transação entre as partes. Porém, eu já adianto para vocês que, embora seja um instituto muito utilizado no Brasil, nós não recomendamos que seja feita através dele. Por quê? Quando você faz a compra do imóvel, ou seja, você sonhou que ia comprar aquele imóvel, você se programou, você investiu ali seu tempo, seu dinheiro, seu sonho. E aí você faz essa transação com outra parte. Ou seja, você com um comprador e vendedor, aí vamos fazer um contrato. Aí fazem esse contrato de gaveta. Porém, ele não traz segurança jurídica para você. Por quê? Porque, embora seja feito entre as partes, posteriormente, esse contrato, como já se diz o nome, né? Ele é colocado na gaveta. Ele não segue o procedimento correto para registro final, né, no cartório de registro de imóveis. Então, fiquem sempre atentos. Quando vocês pensarem em fazer a compra, a venda do imóvel, verifiquem primeiramente a matrícula do imóvel, que é lá que vai estar disposta todas as informações sobre o imóvel. Depois, caso seja feito um contrato entre as partes, né, você vai levar esse contrato para o cartório de notas para que seja lavrada a escritura pública do imóvel. E o que é essa escritura pública? É um documento que ele vai dar fé pública àquela transação entre as partes. Ele vai ser feito por um funcionário público que tem fé pública, e aí aquele documento que era publicidade só entre as partes, né, sobre o vendedor e o comprador, a partir do momento que você faz a lavratura da escritura pública, aquele documento vai ser para todo mundo. Então, assim, um terceiro vai ter conhecimento daquela transação. E é o que traz segurança jurídica para você. E é assim, feito esse procedimento de levar aquele contrato para o cartório de notas, posteriormente vai ser lavrada a escritura, e essa escritura deve ser levada ao cartório de registro de imóveis. E o ato de você levar essa escritura, né, para o cartório de registro de imóveis, você vai fazer para que haja essa segurança jurídica, como a gente sempre frisa, e também para que seja feito o registro. E aí, no ato do registro daquele documento que você tinha feito anteriormente, só entre as duas partes, você vai conseguir passar ali sim a propriedade do bem para você. Então, enquanto você não fizer todo esse procedimento de análise da documentação do imóvel, a escritura pública e posteriormente o registro daquela escritura pública, você não tem a propriedade do bem. Você é apenas posseiro do bem, só tem a posse. Então, para que você consiga concluir todo esse procedimento de regularização do seu imóvel, você tem que seguir esse trâmite. E qual a importância de você fazer registro? É tanto que a nossa live, né, o tema da nossa live é quem não registra não é dono. E é justamente isso. O ato de registrar a matrícula, né, no caso, a escritura pública, aí é que sim vai transferir a propriedade daquele bem, seja daquela casa, daquele apartamento, ou de um lote, o que seja, né, para o seu nome. E aí você vai evitar problemas futuros. Você também vai evitar que se um terceiro vir a invadir o seu imóvel, você vai poder ali, com esse documento, garantir a sua propriedade. Por isso a gente sempre preza aqui no escritório
para que você faça a regularização do seu imóvel. Veja a importância de que é fazer a regularização do seu imóvel. Inclusive, eu queria pontuar uma questão muito importante para quem tem interesse, né, em fazer essa regularização. Muitas vezes não sabe como é que começa, como é que eu vou fazer essa pesquisa, doutora, desses documentos, ou mesmo da matrícula do imóvel. A gente tem um instituto aqui que a gente sempre usa quando possível, né? Que é a due diligência imobiliária. O que é a due diligência imobiliária? É a investigação imobiliária, através de qual a gente vai ver toda a documentação do imóvel, a gente vai ver se tem alguma ação judicial sobre aquele imóvel, ou seja, uma penhora ou mesmo um leilão que esteja versando sobre aquele imóvel, se os impostos estão em dia, se realmente o proprietário é aquela pessoa que está vendendo para você. Então, é sempre importante a gente ter essa noção. E quando você está comprando um bem imóvel, que normalmente não é um bem barato, é um bem que você investiu a sua grande parte da sua vida ali para conseguir adquirir, né? Você faça através de segurança jurídica. Então, nesse primeiro momento, a gente queria mostrar para vocês qual a forma correta, né? Qual procedimento você deve utilizar para conseguir adquirir o seu bem, a propriedade de um bem de forma correta. E agora nós vamos para um segundo momento, que é para quem não fez esse procedimento. Aí você pode me dizer, doutora, eu já adquiri um imóvel e eu não fiz esse procedimento, eu não sabia, na época eu não tinha conhecimento sobre isso, que era necessário todo esse trâmite. A gente vai falar agora de 2 institutos que são muito utilizados no direito imobiliário, que é primeiramente, o queridinho, né, que falou em direito imobiliário, falou em regularização de imóveis, as pessoas falam logo de uso capião, que é o primeiro que a gente vai falar hoje. A doutora Amanda vai falar, vai debruçar um pouco sobre esse tema. E, posteriormente, a doutora Alexandra vai falar com vocês sobre o Instituto de Direito de Laje. Então, para começar, eu convido a doutora Amanda para nos falar um pouco sobre o uso capião. Então, pessoal, como a doutora Emanuela já afirmou, né, o uso capião, ele é muito famoso. Você provavelmente já ouviu alguém falar que entrar com uso capião, ou você mesmo já teve interesse em entrar com uso capião, né? É um instituto muito famoso e até aqui nos comentários já vi que teve gente que já perguntou sobre o uso capião. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente já quer, assim, deixar bem claro para vocês que o uso capião, ele não deve ser aplicado em todas as hipóteses de regularização de imóveis, tá? É preciso que um advogado da área imobiliária analise o caso concreto para ver se realmente é caso de uso capião ou não. Porque o uso capião, ele é um procedimento complexo. Então, assim, a gente só indica o uso capião quando realmente não há uma outra forma de regularizar aquele imóvel. Tá entendendo? E assim, vamos lá. Como é que surgiu, da onde vem essa questão do uso capião? Na Constituição Federal, no artigo 5º, ela prevê um princípio chamado da função social da propriedade. E o que isso significa? Significa que toda propriedade, ela deve servir a sociedade com alguma função. Ou seja de moradia para alguém, seja de trabalho, mas a propriedade, aquele imóvel, aquela casa, deve estar servindo de alguma forma. E aí, quando aquele imóvel fica abandonado ali, não tem ninguém cuidando, está jogado ali, surge o direito do uso capião, que é um direito que legitima aquela pessoa que é possuidora, que começa a cuidar daquele imóvel, que começa a dar uma função social, que construiu uma casa, que fez ali a sua moradia, constituiu família ali, e ali não deixou de ser um local abandonado e passou a ser um local com função social. E aí, a primeira pergunta que sempre surge é, tá, mas qual é o tempo do uso capião? Com quanto tempo eu já posso entrar com o uso capião? Veja só, existem várias modalidades de uso capião. Não existe só uma modalidade. E cada modalidade tem como requisito um lapso temporal, que é variado. Desde 2 anos, que é o uso capião familiar, como de 5, 10, 15 anos. Então, vai variar da modalidade do uso capião, certo? Mas tem um requisito que ele é comum a todas as modalidades de uso capião, que é a chamada posse mansa, pacífica e ininterrupta, que você deve comprovar. E o que isso significa? A posse ininterrupta é uma posse contínua, ou seja, que você exerce aquela posse sem lapso temporal de assim, você exerceu, depois abandonou, voltou. Não, você exerce aquela posse de forma contínua. Ela deve ser
mansa e pacífica. Ou seja, não pode ser uma posse que você obteve de forma violenta, nem clandestina, certo, gente? Você não pode simplesmente invadir um imóvel e querer entrar com uso capião. E, além disso, não pode haver oposição de terceiros, como, por exemplo, há uma ação de reintegração de posse, de manutenção de posse ali, há um terceiro querendo discutir aquela posse. Não, não pode. Você tem que ter essa posse de forma mansa e pacífica. Ou seja, também você tem que exercer essa posse com ânimos de dono, de proprietário, ali na comunidade. Você já é conhecido, fulano, ele mora ali, ele é dono de tal casa. Você já é público que você é o dono de tal imóvel, mesmo que juridicamente falando, você ainda não seja, certo? E aí, tem uma modalidade de uso capião que é bem comum, que é o uso capião constitucional urbano. O uso capião constitucional urbano, ele tem como requisito o lapso temporal de 5 anos. Você tem que comprovar a posse do imóvel de 5 anos, pelo menos. Você não pode ser proprietário de outro imóvel. E esse imóvel tem que ser urbano e tem que ter até 250 metros quadrados, certo? Esse é o uso capião constitucional urbano, que é o mais utilizado. Existem outras hipóteses? Existe. Mas como eu não tenho tempo para me adentrar aqui, eu vou só mencionar esse. E um ponto também que você não pode esquecer é que bens públicos não podem ser objeto de uso capião, certo? Não pode. Então, se você pensa em entrar com algum uso capião, já analise se aquele local onde está seu imóvel, se é bem público ou não. E aí, eu preciso também ressaltar para vocês que aqui a gente sempre tenta resolver os conflitos de forma extrajudicial. Que o que seria? Fora do judiciário. Como você sabe, o judiciário ele está sobrecarregado, né? Não consegue dar celeridade nos processos. E hoje, desde 2015, na verdade, com o novo Código de Processo Civil, o uso capião ele já pode ser feito de maneira extrajudicial perante os cartórios. E isso facilitou muito esse procedimento. Então, hoje, os cartórios de notas já têm competência para lavrar ato notarial e depois a gente leva a registro, uso capião, num cartório de registro de imóveis. Ou seja, facilitou muito. Então, a gente não precisa mais ficar só dependendo do judiciário. A gente já pode fazer esse procedimento perante os cartórios. Certo? Então, assim, de forma resumida, o uso capião é você adquirir aquela propriedade de acordo com o lapso temporal, sem ter nenhuma oposição de terceiros, certo? Você ali exerceu aquela posse durante aquele lapso temporal, preencheu os requisitos e você pode regularizar essa posse por meio do uso capião. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí, que o tema é bem complexo, é muita coisa para informar vocês, mas eu tentei assim trazer um resumo do que seria o uso capião. É isso mesmo. E agora a doutora Alexandra vai falar para nós, né, vai trazer esse direito, que seria esse direito de laje, é um instituto novo ainda, um direito imobiliário, mas que já está sendo bastante utilizado. E ela vai falar um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre o direito de laje. Então, pessoal, enquanto a uso capião é aquele direito mais antigo, né? Todo mundo já ouviu falar da uso capião. Em compensação, o direito de laje é o novo bebê do direito, praticamente, né? Nasceu em 2017, numa medida provisória que foi convertida em lei e alterou o Código Civil, incluindo o direito de laje no rol dos direitos reais. E o que seria o direito de laje? Todo mundo conhece alguém que construiu em cima da casa da sogra, na laje da sogra, ou construiu em cima da laje dos pais, ou abaixo também. Todo mundo conhece alguém que vive essa situação, né? E acontece que a pessoa investe tempo, investe dinheiro, junta, reforma, cuida do lugar, e ela nunca pode dizer que ela é dona, porque justamente ela não tem ali o título, ela não tem o registro daquela propriedade. E por causa dessa demanda, né, visando e vendo a realidade social do país, surgiu o direito de laje, principalmente no Rio de Janeiro, né, por causa da população baixa renda, principalmente a população de comunidades mais carentes, que se viu a necessidade de se positivar esse direito. Então, é um direito novo que a gente torce muito para que ele, a cada dia mais, seja um instrumento social para que as pessoas possam ter sua moradia digna, possam ter sua moradia garantida, né? Porque a gente sabe que comprar um imóvel custa muito caro
E muitas vezes as pessoas planejam a vida, investem ali e não conseguem concluir, né, essa transação. Então, agora que vocês entenderam o que é o direito de laje, eu preciso primeiramente explicar para vocês. Na construção civil, existe um conceito de laje, né, que todo mundo sabe, aquela construção acima. Porém, o direito, ele abarcou outras formas para considerar laje. Então, a partir de agora, quando eu falar direito de laje, vocês associem que a laje, ela pode ter sido construída, por exemplo, tem um imóvel principal, e aí tem uma sobreelevação, uma casa construída acima, ou uma casa construída no subsolo. Então, para o direito, a laje seria tanto acima quanto abaixo, certo? Então, a partir de agora, vamos falar sobre isso. E o que é que eu faço? Por exemplo, o seu caso, eu construí em cima da casa da minha mãe. E agora, como é que eu faço para ter o meu direito de laje? Você precisa atender primeiramente a alguns requisitos. O primeiro requisito, o dono da propriedade principal, ele tem que autorizar. Você não pode sair pedindo direito de laje sem a autorização da pessoa que cedeu para você, né? A laje. Então, o primeiro requisito é a autorização do dono da laje principal. Qual é o segundo requisito? Seria que esse imóvel principal ele esteja regularizado no cartório de imóveis. Como é que você vai pedir a regularização do seu direito de laje se o imóvel principal nem está regularizado? É uma questão um pouco lógica, mas que às vezes as pessoas esquecem. Então, como é que se verifica se esse imóvel está regularizado? É justamente se ele está registrado no cartório de imóveis, se a obra ali, aquela construção. Você lembra que a doutora Emanuela falou da matrícula do imóvel, que é como se fosse um RG? Pronto, lembra desse RG do imóvel? Ele tem que estar atualizado. Então, essa construção que foi feita, tanto acima quanto abaixo, ela precisa constar na matrícula do imóvel. Se ela não consta, é bom você ir no cartório, pedir assessoria de um advogado para te ajudar justamente a isso, a regularizar essa matrícula. Então, depois que você teve a autorização, verificou que o imóvel está ali regularizado, você tem todos os documentos do imóvel. Qual seria o próximo passo? Justamente o próximo passo é verificar se esse imóvel, aquela construção, ela está pelas regras da prefeitura. Toda a prefeitura tem o seu código de normas. Não sei se vocês já ouviram falar de tipo alvará de construção, a BITSE. Isso é um tema mais aprofundado. Mas, de modo geral, as construções têm que estar no plano urbanístico da prefeitura. Então, a sua casa, a sua construção e a laje também deve estar nesse plano. Aí você pensa, poxa, é uma coisa tão complicada, como é que eu faria para descobrir se o meu imóvel está no plano? Justamente com a assessoria de um advogado. Porque aí vai ser o advogado que ele vai estudar, porque cada município tem o seu plano de conduta, de normas, e vai ver se o seu imóvel está ali regularizado. Por isso que a gente frisa tanto da importância da assessoria de um advogado nesse procedimento. Porque uma pessoa bem assessorada, ela sabe agir diante das situações. Na realidade, ela tem até quem o representa. Então, depois de verificado esses requisitos, você já pode ir para o plano da prática. Vamos agora para a efetivação desse direito de laje. Você vai reunir toda a documentação, tanto do proprietário da construção base, quanto o seu, né? Acima ou abaixo, né? No subterrâneo. Você vai reunir RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, se você for solteiro, certidão de casamento, se você for casado, viúvo ou divorciado. Então, depois que você juntou ali toda aquela documentação, você agora vai juntar a documentação do imóvel. Tudo que você puder. O registro, se tiver algum tipo de planta, se tiver escritura, contrato, junta toda essa documentação e agora vai-se para o cartório de notas. Não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de cartório. O cartório de notas é justamente o que lavra a escritura pública. Aquela escritura que a doutora Emanuela falou, né, que é necessária para se concluir um registro. Então, aí você vai comparecer com toda essa documentação no cartório e aí vai ser lavrada uma escritura institutiva de direito de laje. E nessa escritura vai se prosseguir um passo para nascer um novo imóvel. De posse da escritura, você vai ao cartório de imóveis que está registrado o seu imóvel, tá? O imóvel da construção base. Porque sem resolver a questão de um, não se resolve a questão do outro. Então, aí você vai justamente nesse cartório e pede para concluir o procedimento de registro. E no procedimento de registro, vai se nascer uma nova matrícula, que é aquele RG. Pronto.
Se o imóvel de baixo já tem um RG, agora o de cima também vai ter, né? Ou então o de baixo. Então, é justamente isso. Vai se nascer duas matrículas e vai se ter o desmembramento desse imóvel. Agora, os dois imóveis estão regularizados. Eles são considerados imóveis autônomos. E agora você tem toda a liberdade. Se você quiser vender, alugar, alienar, se você for pegar um empréstimo e quiser dar em garantia esse empréstimo, se você quiser usufruir de renda, tudo que você quiser fazer, construir, modificar, agora você tem plena liberdade para gozar da sua propriedade. E eu quero, assim, até pontuar você, né, falando em questão de autonomia, que não se confunde o direito de laje com condomínio. Condomínio já é uma situação diferente, porque tem um regimento interno, tem um síndico, tem alguém ali que representa aquele conjunto de matrículas de habitação. O direito de laje não, ele dá autonomia. Você, depois que tem a matrícula do seu imóvel, ele regularizado, você não precisa mais da autorização do dono do imóvel principal, porque agora você tem o seu imóvel. Então, veja, que instituto fantástico é o direito de laje. E a gente, assim, sempre procura, quando chega um cliente aqui dizendo que construiu na casa de um familiar, e a gente sabe, né, do quanto é importante. Cada imóvel é uma vida, é um sonho, né? É o sonho, é a concretização de família daquela pessoa. E se ela não quer constituir aquela família, ela quer aquela independência financeira, quer a sua privacidade. Então, se você conhecer alguém que construiu no terreno de alguém, converse conosco depois, procure saber qual o melhor caminho, se pode aplicar o direito de laje. Porque, não sei se vocês perceberam que o direito de laje a gente resolve tudo no âmbito do cartório. Não precisa ingressar com ação, esperar anos, ficar cansada, aguardando uma decisão. Não, é a advocacia extrajudicial pura, que é justamente resolver o teu problema sem precisar recorrer à justiça. Mas o fato de recorrer, de não recorrer à justiça, não quer dizer que não seguiu a lei, tá? A lei permite a advocacia extrajudicial, os cartórios, eles respondem, né? Ele tem responsabilidade, e o advogado também. Então, é só uma forma de desafogar o judiciário, resolver seu problema em tempo recorde. Então, assim, é isso que a gente queria passar para vocês. Não tenho como me aprofundar mais, porque seria muito técnico, mas espero que vocês tenham absorvido o conceito, que este imóvel pode ser sobre uma elevação superior ou um imóvel de subsolo, e que você pode, com consentimento do dono do imóvel principal, conseguir ter o seu próprio imóvel, garantir, resolver o seu sonho, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa explicação e tenham absorvido, né, do que a gente está explicando, de uso capião, de direito de laje. A gente tem muitas coisas para apresentar a vocês, né? Mas a live, o tempo é pouco. E agora a doutora Manuela vai conversar um pouco mais com vocês. É isso aí, pessoal. Nossa ideia era justamente isso, né? Trazer de uma linguagem simples, para que quem não for da área jurídica entenda um pouco, né, sobre esses institutos. É claro, como a doutora Alexandra falou, não temos como nos debruçar aqui sobre todos os institutos, e sobre esse que nós falamos também não temos como falar de forma muito específica, porque o nosso tempo é curto aqui na live, mas assim, se ficou, a gente queria, o objetivo era que vocês entendessem a forma correta de regularização, entendessem as duas opções, né, que a gente trouxe hoje para vocês, foi o uso capião e o direito de laje, e que, a partir desse entendimento, se você tem alguém, ou você mesmo conhece alguém que precisa regularizar o imóvel, deixa aqui nos comentários a sua dúvida também, que a gente vai sempre respondendo. E assim, durante a semana, a gente deixou no nosso Instagram uma caixinha de perguntas, para que vocês mandassem as dúvidas de vocês sobre regularização de imóveis. E agora vamos começar esse bloco de perguntas, né, das dúvidas que vocês mandaram. E eu vou começar com uma pergunta que é muito comum, que é a seguinte, eu vou ler aqui a pergunta para vocês. Eu posso comprar uma casa que os herdeiros não fizeram inventário? Bem, vejam só. Casa de herdeiro, esse termo, né? Casa de herdeiro é algo que deixa as pessoas com muita dúvida, até medo. Muitas pessoas, quando dizem assim, não, aquela casa de herdeiro, eu não vou comprar, é problema, realmente é uma coisa que eu vou entrar e vou ter dor de cabeça. Mas assim, sobre essa pergunta, eu posso adquirir uma casa de herdeiros? Sim, a resposta é sim. De forma segura, sim também. E como? Através da cessão de direitos hereditários. E o que seria isso, doutora? Cessão de direitos hereditários. É quando os herdeiros, eles vão passar para você o direito que ele tem sobre aquele imóvel.
Então, os herdeiros têm direito de propriedade sobre aquele imóvel, eles vão ceder esse direito para vocês. Mas se ainda não houve o inventário, por quê? O procedimento correto para que haja essa transmissão, né, é através do inventário. Porém, se não foi aberto ainda o inventário, o que eu posso fazer? Vai ser feita uma escritura pública de cessão de direitos. É um documento, como eu falei para vocês, que vai estar em cartório, vai ser lavrado no cartório, e ali ele vai estar informando que aqueles herdeiros vão transmitir o direito que eles têm sobre aquele imóvel para você. E aí, enquanto ainda não for aberto o inventário, aquele documento vai ficar lá, lavrado, né? Vai ter aquela confirmação de que houve essa transmissão da posse, por enquanto, desse direito. E aí, posteriormente, quando for aberto o inventário, você vai juntar esse documento no inventário. E aí sim, finalizado todo o procedimento do inventário, você vai com esse documento até o cartório, para que seja feita a lavratura, né? Seja registrado aquele documento, e você assim possa fazer a transmissão da propriedade daquele bem para você. Então, caso você esteja pensando em adquirir um imóvel de herdeiros, ou você conheça alguém que esteja querendo, né, comprar algum imóvel, algum lote, que seja de herdeiros, pode sim ser feito esse procedimento de forma segura. Mas assim, eu já adianto a vocês, tem que ser feito toda uma investigação imobiliária. Tem que ser verificado de fato, né? Aqueles herdeiros são de fato proprietários daquele imóvel. Então, por isso que a gente sempre preza para que seja feita essa investigação prévia, né? Antes de você concluir um negócio imobiliário. Então, para responder essa pergunta, sim, é possível fazer compra de imóvel de herdeiros de forma segura. E agora vamos para a segunda pergunta que nós selecionamos, que foi a seguinte: construir uma casa no quintal da minha sogra. Eu posso passar a propriedade, né, desse imóvel para o meu nome? Eu vou chamar a doutora Alexandra para ela vir responder essa questão. Realmente é uma dúvida. Muitas pessoas no Brasil constroem dessa forma, né, fazem casas atrás da casa da sogra, ou da mãe, ou de algum parente, e depois ficam nessa situação de querer transferir a propriedade para o seu nome. E a doutora Alexandra vai trazer para vocês uma possível, uma solução para caso você esteja nessa situação. Vê só, pessoal, achei bem interessante que essa pergunta é um pouquinho parecida com o direito de laje. Mas qual é a divergência? Como eu falei, que laje abrange acima ou abaixo. Nesse caso aí, a pessoa que perguntou disse que construiu no quintal da sogra. Então, assim, pode-se ter infinidades de respostas para isso. A gente sempre diz que todo caso ele precisa de uma análise. Mas aqui eu vou fazer uma hipótese, tá? Essa pessoa construiu no terreno da sogra. Vamos dizer que esse terreno da sogra é regularizado. Então, a sogra, como é regularizado, pode desmembrar, fazer uma nova matrícula, aquilo que eu falei a você, individualizar, né? Desmembrar a parte que você construiu e ali nascer um segundo imóvel dentro do próprio terreno dela. Ficaria 2 matrículas no mesmo terreno. E aí, sua sogra poderia fazer uma doação para você e você adquirir aquele imóvel. Exemplo, essa é a hipótese de um imóvel regularizado. Mas vamos pensar na hipótese, exemplo, de sua sogra não ter aquele imóvel regularizado. Sua sogra não tem documentação. Ela mora ali há 40 anos, ninguém nunca nem passou, ela chegou, foi morando ali, ficou, passou de família, de geração em geração, mas ninguém tem esse documento. E o que é que se faz? Nesse caso aí, seria necessário uma ação, eu estou falando aqui a grosso modo, né? Só se tivesse mais detalhes sobre o caso. Pela sua pergunta, poderia ser possível ter uma ação de uso capião. Se a sua própria sogra ela não tem, né, a regularidade daquele imóvel, você e ela podem ingressar com ação de uso capião contra a pessoa que está registrado lá no cartório de imóveis. As pessoas perguntam, mas seria errado? Ela vai ingressar com ação para pedir? Não, não seria. Sua sogra não mora há muito tempo e você também não mora ali, se você atender aqueles requisitos, é só regularizar a posse, o que de fato existe no plano fático, e para o plano do direito. Então, aí você e sua sogra vão delimitar, né? O advogado vai delimitar o que cada uma construiu e vai ingressar com ação de uso capião e regularizar. E no fim da ação de uso capião, vai se nascer 2 imóveis com 2 matrículas. Pensei também aqui em uma hipótese. Por exemplo, se sua sogra ela tem o terreno regularizado, aí você construiu e ela não quer passar para você a parte que você construiu. Você está ali há mais de 5 anos, você não tem nenhum outro imóvel. O que é que você faz se ela não autoriza?
aí você pode ingressar com ação de uso capião contra a sua sogra. Infelizmente, mas isso é uma realidade assim muito Sim. comum, né? Principalmente na área imobiliária. Mas assim, são várias hipóteses aqui que eu citei, mas teria que ter realmente uma análise mais aprofundada, uma consultoria, para saber qual seria a melhor hipótese para o seu caso. Espero que você tenha compreendido, eu tenha respondido a sua pergunta e alguma dessas hipóteses tenha feito sentido para você. Então, pessoal, estou dando uma olhada aqui nos comentários de vocês para responder algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Qual o perigo de não registrar? Gente, se você não registrar, os perigos são inúmeros, viu? A gente pega todo dia casos realmente disso, de pessoas que não registraram e estão sofrendo as consequências. Vou citar algumas aqui. Por exemplo, o vendedor, o proprietário, pode ter vendido para várias pessoas. E aí? Como é que você... Aí você foi uma das pessoas que comprou e tá ali com mais um monte de comprador que também comprou o mesmo imóvel. Esse é um perigo. Um outro perigo, por exemplo, o proprietário que consta lá na matrícula está com uma dívida, por exemplo, aquele imóvel foi a leilão por uma dívida do proprietário que consta na matrícula. Mas é você que está lá morando. E aí? Imagina o tamanho da confusão para você conseguir resolver esse problema. Outro, você pode acabar sofrendo as consequências de uma dívida de um terceiro. Então, por isso, sempre que comprar um imóvel, você tem que fazer a regularização dele, porque os prejuízos podem vir. Uma outra dúvida aqui foi sobre o direito de laje, que eu estava vendo aqui, que perguntaram se pode vender de forma separada. Pode sim. Como o doutor Alexandre explicou, quando você institui o direito de laje, aqueles imóveis, o térreo e o em cima, ou então o abaixo, eles se tornam unidades autônomas. Então, você pode vender o de cima sem precisar da anuência do morador de baixo e vice-versa. Eles são unidades autônomas. Você pode vender, alugar, sem nenhum problema, certo? Enfim, gente, o tempo aqui já está bem avançado. Eu acho que a gente já está aqui há quase 1 hora. Eu espero que a gente tenha conseguido, assim, dar um norte para vocês dos primeiros passos de como regularizar. Se vocês tiverem, assim, algum tema que quiser que a gente aprofunde, como, por exemplo, uma live só sobre uso capião, só sobre direito de laje, ou se tiver um outro tema, vocês podem mandar para a gente no direct, que a gente vai estar analisando e a gente pretende estar sempre fazendo live, trazendo esses conteúdos para vocês de forma clara. Espero que a gente tenha sido clara. Se tiver qualquer dúvida, podem chamar no privado, no direct, que a gente vai estar respondendo vocês, tá certo? Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou até agora com a gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela presença dos nossos familiares, dos nossos amigos, colegas de trabalho. Estou vendo aqui no chat muito cliente também que está aqui assistindo a live. Muito obrigada, gente. Aqui. Deixa eu ver quem está conosco. Darlan. Muito obrigada, Darlan, pela sua presença. Lurdinha também está conosco. Astrid. Feliciano. Gente, a gente só tem a agradecer a vocês. Só tem a agradecer. E assim, a gente quer muito compartilhar nosso conhecimento com vocês. A gente quer que o direito não fique restrito e preso aos advogados. A gente quer que nossos clientes, nossos familiares, amigos, os nossos seguidores também, saibam cada vez mais, que tenham mais conhecimento. E a gente tem muito desejo de fazer muitas outras lives. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito, muito obrigada pela presença de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer também a todo mundo que compartilhou, que mandou em grupo, que nos ajudou a estarmos aqui nessa live. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho. Foram muitos amigos que compartilharam a nossa live, né? E nós também queremos agradecer a quem está conosco aqui, ficou até o fim, mandando aqui suas dúvidas, seus ok, suas obrigadas também. Então, estamos muito felizes de estar fazendo essa live para vocês. Virão outras. Então, deixe as sugestões de novos temas para a gente fazer uma próxima live. E também no Instagram do escritório tem vários assuntos de direito imobiliário que vocês podem ver lá e ter conhecimento, né, sobre outros assuntos que não foram falados aqui hoje. Mas assim, a gente realmente está muito grato a todo mundo. Eu quero agradecer assim também aos familiares, né, como a doutora Alexandra falou, porque foram muito importantes para a gente estar aqui hoje.
E é isso. Muito obrigado e até uma próxima live, que se Deus quiser vai ser breve. Tchau, pessoal. Até Tchau, a próxima. tchau.